Boas-vindas ao curso Faça as Melhores Entrevistas, guia básico para dar aquele up nas suas entrevistas. Eu sou o Ero Sester, muito prazer, sou doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, mestre em Antropologia Social pela Unicamp e também bacharel em Ciências Sociais pela USP. Tenho experiência em pesquisa acadêmica na antropologia social, mas também na área de inovação dentro da indústria da Kimberly-Clark do Brasil e na área de UX Design ou UX Research, na Sensorama Design e também no Zé Delivery, que é um produto digital, é um aplicativo da Ambev, do grupo multinacional ABI InBev. Vamos falar aqui um pouco sobre entrevista, né? Por que fazer um mini curso de entrevista e quais são as dores que estão envolvidas aí, né? Muitas vezes a gente vai para uma entrevista com uma pessoa que a gente não conhece e estar com o outro, estar com alguém que a gente não conhece, é estar ali se aventurando pelo desconhecido. Então, quando a gente não vai estruturado a campo, conversar com uma pessoa que a gente não conhece, muitas vezes bate aquele nervosismo. Embora seja importante dizer também que aquela pessoa também está na frente de um estranho e ela também está se sentindo nervosa. Então, existem várias técnicas aí que ajudam a gente a ir a campo, a ir realizar as entrevistas, a coleta qualitativa de forma mais confiante, né? E por isso que é importante ir estruturado e planejado para campo, né? E também realizar bastante entrevista para desenvolver esse jogo de cintura, né? Esse traquejo. Uma outra dor que eu vejo bastante entre colegas da minha área de inovação, design thinking, UX design, é ir fazer a entrevista sem entender direito por que está indo fazer a entrevista. Só porque faz parte do discovery, ou porque um stakeholder pediu, ou qualquer coisa assim. Né? E o pior é quando vai fazer a entrevista achando que precisa fazer a entrevista, e no final das contas, tá ali com um monte de dados que não sabe o que fazer com esses resultados. Isso pode ser um sintoma, não de que você não deveria fazer a entrevista, mas de que talvez as perguntas não refletissem um determinado escopo, ou que a entrevista tenha sido conduzida de uma forma talvez muito fria. E aí, como antropólogo, o que a gente mais faz é conversar com estranhos, né? Seja na minha carreira acadêmica, seja na minha carreira dentro da antropologia corporativa. E eu quero dividir um pouco aqui nesse curso com vocês o que eu venho aprendendo ao longo desses anos de experiência quando a gente fala aí de etapa qualitativa, porque uma das coisas que a gente mais faz é interpretar os dados, e é importante interpretar os dados para além dos números, e é nisso que reside esse valor inestimável da entrevista, seja na área acadêmica, seja na área institucional, corporativa, empresarial. Então vamos falar um pouco aqui mais ou menos o que a gente vai fazer ao longo desse mini curso. A gente vai definir a entrevista, entender qual que é a principal função dela, né? Então, por onde começar, quando escolher a entrevista. A gente também vai falar sobre grupo focal, que é uma espécie de entrevista coletiva. É um método de pesquisa muito legal, que na minha opinião é subutilizado. A gente vai falar sobre como estruturar uma entrevista e quais que são as melhores formas de conduzir uma entrevista. E eu vou trazer ali uma lista de dicas, hackings e melhores práticas para a gente melhor, para a gente ir a campo aí da forma mais confiante, mais segura possível. E vou também dar algumas dicas para organizar os dados da análise, para uma análise, né, antes de concluir o curso. E aí vamos pactuar então, passando aqui o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer nesse mini curso. O que a gente vai fazer? Eu vou explicar, né, o que é uma entrevista, o que é um grupo focal, falar sobre a função dessas coisas, para que servem, e vou trazer técnicas, vou falar sobre condução, vou trazer dicas, exemplos e melhores práticas. O que eu não vou fazer? Eu não vou trazer aqui uma entrevista pronta. Cada contexto vai dizer como que você precisa estruturar uma entrevista. Né? Então eu não vou trazer receitinha de bolo. Eu vou dar dicas sim de como estruturar, mas cada pessoa entende como tem que realizar a entrevista, a depender ali do escopo de um determinado projeto, não é? De um determinado aporte epistemológico. Também não vou ensinar como converter entrevista em dados quantitativos, porque a gente está falando aqui, não vou ensinar a converter em dados quanti, porque a gente está falando justamente de métodos qualitativos. Nosso objetivo ao fazer uma entrevista não é transformar ela em número, é trazer uma interpretação profunda e contextualizada com relação a um determinado fenômeno. E por fim, não vou fazer um guia exaustivo de análise qualitativa, porque isso também depende do escopo, do problema, do objetivo, da epistemologia, né? Que está relacionada ali à sua demanda por realizar uma determinada entrevista.
eu vou falar sobre alguns métodos básicos para trazer ali, né, concentrar os dados e tudo mais, mas eu não vou ensinar vocês como analisarem, né? A análise ela tá sempre contextualizada. Então, gente, vamos lá? O que que a gente viu aqui nessa introdução? A gente deu aqui as saudações de boas-vindas, eu me apresentei o curso, né? Falei por que entrevistar, né? Por que a gente entrevista? Falei o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. E agora a gente começa falando justamente sobre a entrevista, né? Qual que é a principal função da entrevista? Vamos lá?